Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu tava lembrando aqui, durante toda a vida, né, sempre tinha aquelas reuniões de testemunho no primeiro domingo do mês, tal, salvo alguns domingos de conferência e tal lá. E eu me lembro que eu ouvi muita coisa já ali, né? Muita coisa. Entre passadas de pano, entre coisas engraçadas, piada, indiretas de um pro outro, sabe? Alguns querendo atacar. Eu vi essas coisas assim. Não vou negar, não. Vi muita coisa assim. Tava pensando esses dias nas coisas que eu já ouvi os testemunhos, né? Lembro uma vez aqui que eu tava... Acho que foi na missão esse que eu lembrei aqui. Foi na missão em 98, 99. A gente estava lá assistindo a conferência. Não era conferência, era reunião sacramental, né? Normal de testemunho e tal. E eu lembro que um irmão foi se declarar. O irmão da igreja, né? Um homem foi se declarar para uma irmã da igreja, né? Para uma mulher. E ele usou o testemunho, né? A hora do testemunho para fazer isso. Foi super engraçado, porque a gente era missionário, não conhecia todo mundo direito ali naquela ala. Mas eu lembro que esse homem chegou lá no testemunho. Ele era membro novo, pelo que eu ouvi. E aí ele começou o testemunho, né? Acho que ele padrãozinho, né? Eu quero prestar meu testemunho, que essa igreja é verdadeira, que Joseph Smith foi um profeta, que o livro de Mormon é a palavra de Deus. Até que no meio daquele testemunho dele, ele falou assim: e também sei que a irmã tal, ele falou o nome de uma irmã, não sei, Maria, vai, mas eu não lembro o nome. Eu sei que a irmã Maria um dia será minha esposa e teremos filhos. Ele falou isso num testemunho, né? Depois eu perguntei até para uma pessoa que estava do lado na hora. Ele é namorado dela? Não, ele nunca nem conversa com ela. Aí eu continuei ouvindo o testemunho dele. E a moça da qual ele estava falando, eu lembro que todo mundo começou a olhar para ela. Ela começou a ficar vermelha e tal. E ele falando como se estivesse profetizando tal. E eu sei que nós vamos nos selar no templo. E estou sentindo que eu devo falar isso, uma revelação que eu estou tendo agora e tal. Antes mesmo de ele terminar o testemunho dele, a mulher se levantou, para a qual ele estava se dirigindo, né? E foi embora, saiu. Eu nunca mais vi ela na igreja de novo. Também não vi ele, mas eu lembrei desse episódio aí que foi muito engraçado até, porque não é um lugar muito propício, né, para você se declarar para alguém nem no testemunho. Mas é aquelas coisas, né? Não explicaram direito e tal, ele acabou fazendo isso aí lá. E talvez ele aproveitou, né, o que Joseph Smith já fazia, não que ele era um homem ruim, né? Nem conheço, nunca ouvi falar, nunca falei com ele, mas só ouvi esse testemunho dele. Mas me lembra muito de Joseph Smith, né? Tô tendo uma revelação que você deve casar comigo. Me lembra muito de Joseph Smith. Usar Deus para conseguir essas coisas aí. E entre outras, né, assim, eu lembro que eu já ouvi durante minha vida ameaças em testemunho, né? A gente, por exemplo, lembro que a gente ficou sabendo de um irmão que foi desonesto nos negócios com outro lá, e eu lembro que chegou no testemunho, e aí um deles foi falar, eu sei que todas as coisas que estão erradas perante a lei serão justiçadas, e que as pessoas vão sofrer amargamente, que foram desonestas, vão sofrer no inferno, tal. Eu já ouvi coisas assim, sabe? Aí todo mundo sabe que a pessoa estava atacando a outra. Aí eu lembro que nesse dia, aí passou duas pessoas depois desse testemunho, e aí foi essa outra pessoa que a gente sabe que foi a atacada, né? Porque eles tinham essas desavenças aí. E mesma coisa. Eu sei que as pessoas que julgam a gente, não sei o que tem, um dia serão julgadas, vão queimar no inferno e tal. Pra vocês verem, né? Você que é membro da igreja sabe o que eu tô falando. Você que tá com a recomendaçãozinha no bolso, você sabe que isso acontece. Eu lembro que teve testemunhos também, assim, além de engraçados, esses aí, teve testemunhos assim, bem malucos que eu já vi. Eu lembro que um que falou mais ou menos assim, né? Eu sei que a igreja verdadeira começa aquela coisa do livro de Mormon e tal. E eu lembro até hoje, mais ou menos, foi assim, ó. Eu sei, como é que é? Eu estava deitado, alguma coisa assim, eu estava deitado no meu quarto e eu sei que eu tive uma revelação, porque quando eu estava olhando o guarda-roupa, a porta se abriu sozinha. E aquele momento eu recebi a revelação de que alguma coisa assim sobre a missão, sabe? Dele, que ele ia servir missão e ele falou que ia para certo lugar. Eu acho que mais ou menos assim.
Parece que ele nem foi pra missão depois, essa pessoa aí. Tá vendo? Os testemunhos muito malucos, né? As passadas de pano são sem fim. Eu já ouvi um testemunho falando sobre a poligamia de Joseph Smith, isso eu me lembro, acho que eu tinha uns 17 anos, eu não tinha ido pra missão ainda. E a pessoa, eu lembro até hoje mais ou menos assim, era uma mulher, ela falou assim, eu sei que Joseph Smith foi um profeta e todo mundo critica ele pelas várias esposas, mas Deus pediu para que ele cuidasse dessas mulheres porque alguns homens não estavam cuidando delas. Olha a passada de pano. E outra, isso aí é uma passada de pano tão grande, deixa eu só fazer um adendo a isso, porque tem gente que fica jogando essas coisas aí para todo mundo, assim, aos ventos, né, essa desculpa, não, é que Joseph Smith precisava porque Deus mandou. Tem gente que falava que Joseph Smith precisava pegar essas esposas porque os maridos morriam nas guerras contra, sabe, já ouvi cada coisa, não tinha nada a ver, nada a ver. Aí envolve uma época de Brigham Young também, tentando jogar essa época para Joseph Smith, porque na Brigham Young que mais falava, né, não, os maridos iam para missão, não voltavam, tal, e o Brigham Young tinha que pegar essas mulheres para cuidar, porque senão elas iam passar fome. É uma passada de pano sem fim para que esses homens tivessem essas mulheres. É uma canalice só. Mas, falando ainda em testemunhos, eu já vi muita coisa, né? Eu já vi irmãos tentando fazer piada totalmente sem graça. Eu lembro uma vez de um rapaz, ele tinha uns 15 anos, e ele foi prestar o testemunho, e no testemunho dele ele tentou fazer uma piada que envolve, sabe aquelas piadas que eles tentam fazer de português e tal? Uma coisa assim, mas foi tudo, eu nem lembro a piada, mas eu lembro que foi tão ridícula, sabe? Ele queria soltar algumas risadas, sabe? Ai, caramba, né? E quando tinha aqueles testemunhos que o líder tinha que levantar para corrigir, né? Eu lembro até hoje. Uma irmã falou que o livro de Mormon era verdadeiro, mas ela gostava de ler a Bíblia. Isso eu lembro até hoje no testemunho. Eu sei que o livro de Mormon é verdadeiro, mas ainda gosto muito de ler a Bíblia porque ela contém muita coisa que vem direta de Deus, alguma coisa assim. Querendo dizer, né, nas entrelinhas, que a Bíblia tinha mais coisas a ver de Deus do que o livro de Mormon. Mas ela gostava dos dois, embora a Bíblia mais. E eu lembro que assim que ela encerrou o testemunho dela, o bispo levantou. Quero fazer uma correção aqui, que o testemunho que a irmã falou, que não é verdade e que o livro de Mormon e a Bíblia são iguais. Às vezes eu fico pensando sobre isso, sabe? Se eu fosse aquela mulher, eu não voltaria nunca mais. Eu sei que ela está na igreja até hoje. Existem coisas que eu acho que sabe, você tenta podar tantas pessoas e você controla. Olha só a importância do que eu vou falar. Tenta controlar até o que as pessoas acham daquilo, o que elas pensam, o que elas vão se manifestar. É uma corporação. Aí falam de seita, não é seita. Olha lá, na Bíblia também fala que a igreja que Cristo estava formando era uma seita. Mas existe a seita no teor da palavra, de fazer coisas escondidas, ou a seita que tem aqueles ritos que coloca você dentro de quadrados que você não pode sair, estipulando regras próprias para que você tenha que seguir, né? Porque você tem que seguir para que você faça parte daquelas pessoas. Tem que ter uma recomendação para o templo válida para entrar em determinado lugar. Tem que ter sinais. Tem que ter um nome que só você que sabe. E tem que fazer isso, senão você não vai fazer parte. E tem que ser membro da igreja para receber só as bênçãos que só esses membros têm. Tá vendo só? Essa é o significado desse tipo de seita. Entende? É complicado, mas falando em testemunhos, tem muita coisa. Se você lembrar de alguma coisa, de algum testemunho aí super doido, né? O que mais tinha a passada de pano, doido, engraçado, dá até medo, de uns testemunhos dava até medo, ameaçadores. Eu lembro até hoje também, qual foi? Eu acho que o presidente da Estaca, alguma coisa assim, estava assistindo a reunião sacramental onde eu estava. E ele foi prestar um testemunho e ele aproveitou para poder queimar o pessoal. Queimar é aquela gíria que se usa na igreja para poder dar um crau, para poder chamar atenção. E eu lembro que ele queria falar do dízimo, né? Alguma coisa assim, eu sei que o Senhor, ele isso eu sei que ele falou, só vai abençoar quem estiver em dia com os pagamentos do dízimo e der ofertas generosas. Cara, o cara vai dar um testemunho que, entre aspas, o homem que deveria encorajar todo mundo a seguir Deus,
ser pessoas que querem seguir exemplos bons ou fazer coisas boas. Não, deixa eu lá falar para todo mundo que se não tiver dinheiro na mesa, você não vai ser salvo e pronto. E não vai ter feito nenhum na sua vida. Olha só, corporação, tá vendo? É seita, é corporação, é tudo misturado nesse lugar. Muita coisa assim. E essas coisas precisamos falar também, tá vendo? Se você lembrar de algum testemunho, alguma coisa ou algo que você ouviu na igreja e quiser comentar, deixa no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vem até o YouTube que tem um lugarzinho para você comentar, tá? E eu vou ler, vou deixar coraçãozinho e vai ser muito legal ouvir e ver o que você pensa também, tá? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.